Boa noite a todos, obrigado por estarem aí com a gente em mais uma live. Primeiramente, peço desculpa pelo atraso, realmente estávamos com um problema de conexão, e estamos com um problema de conexão ainda, mas não há nenhum desafio que a gente não possa superar, né? Eu sou do princípio que os desafios existem, eles estão aí e a gente supera eles e vamos tentando achar outras maneiras de realizar. A nossa querida Mafalda, que está lá longe, ela está com um problema de som. Eu vou tentar transmitir, vocês estão vendo, mas eu vou tentar transmitir pelo celular. Então, se tiver algum problema de vocês não conseguirem escutar, ela caiu, vamos pedir para ela reconectar. Mas se tiver algum problema de som, eu peço para vocês falando com a gente. Então, hoje, um tema extremamente importante sobre homeopatia e depressão. Antes de eu apresentar as nossas duas convidadas, grandes amigas, eu gostaria de contextualizar o porquê nós decidimos conversar esse assunto de homeopatia e depressão. Nós estamos completando hoje no Brasil mais de 1.106 casos confirmados de Covid. Passamos aí mais 51 mil mortes, já em São Paulo com seus 229 casos e ultrapassamos aí o 12.634 óbitos. São números que nos criam uma angústia, são números que nos criam um estresse, e isso faz com que muito dos nossos sistemas só sofram interferências. Tanto é que já teve uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que constatou em 23 estados que houve um aumento de mais de 90% dos casos de depressão, em menos de um mês. Somado aos casos de depressão, nós estamos tendo um aumento dos casos de ansiedade, de estresse agudo, pelo formato, pela insegurança, de que a gente não sabe o que será o mundo após Covid. E diante de todo esse cenário, junto estamos já num tempo de pandemia, de afastamento social, pandemia que foi decretada lá no começo de março, e junto com isso o afastamento social que nos foi colocado e necessário para que a gente evite essa contaminação. Nós temos aí desde 22 uma nova realidade, e isso faz com que os casos de depressão só tenham aumentado. Então, nós convidamos a nossa querida amiga doutora Márcia, que é especialista em farmácia homeopática, proprietária em farmácia homeopática, consultora DOC da Associação Nacional de Farmácia Magistral, coordenadora do nosso GT de homeopatia do CRF São Paulo, e além disso tem realizado inúmeras palestras, aulas por todo o país, aí, é uma referência na área de homeopatia. Obrigada, Márcia. A doutora Mafalda, eu espero que logo esteja em retorno com a gente, ela deve estar tentando conseguir a conexão novamente, mas, por enquanto, eu vou pedir para a doutora Márcia fazer as suas colocações. Ok. Boa noite a todos, boa noite, Dani. Eu agradeço o convite do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, dando a possibilidade que nós, especialistas em homeopatia, possamos dar a nossa contribuição. Eu gostei muito da sua fala, realmente é preocupante o quadro que a gente encontra, né, atualmente com essa pandemia, e eu queria já deixar bem claro que a nossa intenção com essa live, claro que não é esgotar o assunto, até porque é um assunto bastante extenso e contempla vários profissionais que são especialistas no assunto. Nós não somos especialistas em depressão, em ansiedade, em angústia, nada disso. O nosso objetivo com essa live é mostrar a todos que a homeopatia pode contribuir também para minimizar os danos causados por esse isolamento social e também pelas angústias e ansiedade gerada por essa questão dessa pandemia que tanto nos tem custado em todos os sentidos. Eu acho que é impossível dizer, né, Dani, que em algum momento não deu uma surtadinha aí por conta dessa pandemia. Então, a nossa intenção é realmente poder contribuir, falar um pouquinho da homeopatia, falar como ela pode ajudar, tá? Dani.
Será que a Mafalda consegue falar agora? Vamos ver. Está mutado o seu, Dani. É muito botão. Tá vendo o que a gente surta? É botão de lá, botão daqui. Então, antes da gente pedir para a Mafalda falar uma boa noite, a Mafalda, nosso grande exemplo, não tem como falar em homeopatia sem ouvir as palavras da Mafalda. A doutora Mafalda é especialista em homeopatia, docente do curso de especialização, atua como vice-coordenadora da nossa comissão, do GT de Farmácia, Saúde Pública, o Comitê de Ética, e nossa grande inspiração toda na parte de ética. Mafalda quer falar boa noite para ver se as pessoas conseguem te ouvir? Boa noite, coleguinha. Mafalda, a Márcia estava colocando a questão de que vocês não são especialistas, que vocês não vieram para esgotar o assunto, mas a importância de discutir esse assunto com todos. Não sei se você gostaria de fazer com alguma colocação. Não, é isso mesmo, né? É um bate-papo. Então, eu acho que se a gente prosseguindo, Márcia, eu acho que você poderia primeiro contextualizar essa questão da depressão para a gente poder entrar no tratamento com a doutora Mafalda. Certo. Então, tudo bem que a gente tem que entender que, embora tenha havido um aumento, né, dos casos de depressão com a pandemia, já era uma situação meio que proeminente na nossa sociedade tão estressada, né? E a gente tem que também modular, né, o que é a depressão e, às vezes, um quadro de angústia ou de ansiedade também, né? Essa falta de perspectiva, né, que as pessoas têm em relação ao próprio isolamento, ao futuro, ao medo de pegar, né, de ser infectado pela Covid, isso gera um quadro de ansiedade. A homeopatia, por excelência, ela individualiza as pessoas, né? Então, ela não trata como na alopatia todas as pessoas com o mesmo medicamento. Cada pessoa vai ter suas características próprias e, em função dessas características, é que os medicamentos são escolhidos. Então, claro, o importante é sempre, e a gente também não está aqui com a intenção da pessoa se automedicar. Nós vamos citar alguns exemplos, né, de medicamentos que atuam nesses quadros de depressão e de ansiedade, mas aqui a gente não quer passar uma receita de bolo, a gente está querendo só mostrar como é que essas características são importantes na hora da escolha desse medicamento, né? Então, nós temos, por exemplo, num caso de ansiedade, o acôniton é meio apavorado com tudo, né? Então, ele meio que surta com tudo. Então, ele tem uma crise de angústia, ele fica agitado, ele tem medo de multidão. Hoje em dia, né, gente, quem não tem medo de multidão, né? Então, eu estou dizendo de um dos exemplos, né, mas a gente tem outros, tem o argento nítrico, que também atua nessa questão da ansiedade, o arsênico album, a inaciamara, o natro muriático, o fosfórico ácido, são medicamentos homeopáticos que têm características muito próprias e que podem atuar nesses casos. Eu estou falando especificamente de ansiedade, mas também de depressão, né? Como a gente dividiu os assuntos, eu vou deixar para que a Mafalda fale um pouquinho e eu vou, à medida do possível, contribuindo com a questão da depressão. A Mafalda está contigo agora para falar em relação ao tratamento. Sobre o tratamento, se você puder falar um pouquinho mais alto, Mafalda. Mafalda. Tá dando? Acho que dá. Pode falar. Mafalda, me ouve? Se você puder começar, pode falar do tratamento.
A conexão hoje tá péssima. Acho que ela não está me ouvindo. Nós temos aqui os sintomas de depressão, eles vão desde tristeza até suicídio. Né? Em homeopatia, nós podemos classificar a depressão em depressão moral, que é transitória ou ocasional, e a física. E aí vai fazer tratamentos clássicos nos vários estágios depressivos. Na Covid agora, o que nós vamos considerar a depressão moral? E dentro dessa depressão moral, nós temos que observar a causa. Como tudo na homeopatia, nós temos que buscar a causa do adoecimento do paciente. Então, ela pode ser, a depressão moral, ela pode ser por esforço, né? E aí, dentro de vários medicamentos homeopáticos, nós podemos destacar a Inácia Amara. Né? A Inácia, ela tem uma característica de paciente, né? Inácia é introspectivo, tem desejo de solidão, está ruminando, chora, os pesares, né? O luto, por exemplo, para os familiares que perderam entes queridos aí, né, na Covid, muitos procuram justamente para isso. Então, a Inácia é conhecida como um medicamento para o serviço do luto. Né? O paciente de Inácia também se inspira muito e é curioso porque ele agrava pelo consolo. Então, se a gente vai consolar, e ele piora essa depressão, esses sintomas todos que nós falamos, né? Tem também o natro midiático, né? Que já é uma depressão da ruminação também dos aborrecimentos, choro, também piora pelo consolo, pelo fatiga, consolo. É um paciente que ele fica indiferente ao público, exceto aos próprios esforços. Né? E tem uma característica também. Natron, ele tem um emagrecimento rápido, apesar de comer bem. Né? Mafalda, só um minutinho, meu. Estão colocando aqui que não está dando para entender, que o som está muito ruim. Por mais que a gente esteja tentando, eu acho que do microfone para chegar até lá, tá realmente, as pessoas não estão entendendo. Eu vou pedir para a Márcia. Estão pedindo para colocar fone de ouvido, mas nós já fizemos inúmeros testes, realmente a internet lá está... Não, Dani, eu estou achando que é para quem está ouvindo, porque realmente eu aumentei o som e ficou mais claro a voz da Mafalda do que só pelo computador. Mas ela está no carro. Não, para as pessoas colocarem lá, pediram para as pessoas colocarem, quem está nos ouvindo, nós estamos com bastante pessoas, as pessoas que estão nos ouvindo, para colocar fone de ouvido para ficar mais claro. Mafalda, então você falou dos dois tipos, se você quiser continuar, daí depois a Márcia acho que complementa, pode ser, Márcia? Pode ser. Vou dar uma colada aqui, mas está tudo certo. Pode continuar, Mafalda. Como eu estava dizendo sobre o natro midiático, né, ele tem um emagrecimento e um emagrecimento rápido. Então, você é um caso que chegou que o único paciente que adquiriu Covid, e o único sintoma que ele teve foi o emagrecimento. Né? Ele deu 6 quilos em um mês. Então, foi o medicamento acompanhado por nutrólogo, não recebeu nenhuma outra medicação, né? E está aí, estamos acompanhando, e até agora não né?
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente observa na matéria médica, nátreo muriático, ele é um crônico de inácio, né? Então, nos sintomas agudos, os primeiros sintomas, a gente pode até dar inácia, né? E depois porque o período de luto ele é muito individualizado também, né? E aí, então, nós podemos, né, mudar aí a medicação para o nátreo muriático. Porém, inácia, não sei, apesar de ela ter sintomas assim, muito, né, contraditórios, né, mas ela não tem essa questão do emagrecimento rápido. Então, nesse caso aí, nós estamos com nátreo por quê? Porque já tinha essa característica, foi aliás, o único sintoma, né? Então, tem também a depressão por mudança, né? De padrão social ou profissional. Aí tem outros medicamentos, né? Pode ser, por exemplo, o Laqued. Tem depressão por más notícias, né? Por choques morais, em que a pessoa fica paralisada, né? Por exemplo. Aí já entra um outro medicamento, né? Já tem. Tem também depressão por preocupações profissionais, sucessos financeiros ou de negócios, né? E tudo isso, vejam, todos esses sintomas dessa depressão moral, é tudo isso que a gente está presenciando nessa Covid, né? Então, tem aí os vários medicamentos e o que nós fazemos? Individualizar. A gente ouve o doente, né? Porque essa característica da oncopatia de ter o doente na doença, né? E as depressões psíquicas, nós temos que levar em conta dois fatores. O tratamento homeopático, né, com medicamento homeopático, ele será bem indicado quando o fator melancólico for menos aparente. Qual a diferença aí entre melancolia e a depressão, em que a gente também vai observar esses sintomas que nós abordamos na depressão moral? Quando a melancolia, quando a pessoa já está assim, ela nem reage mais. Ela, por exemplo, nem alterna a agitação com ansiedade, com insônia, nada. Ela só dorme, fica aquela que muitas vezes chega no hospital e que não fala, ela tem um mutismo, né? E dorme sem parar. Esses casos a gente não trata, a gente encaminha, né, para o clínico, para o psiquiatra, né? Enfim. Mas enquanto ainda tem essa reatividade, aí nós podemos tratar, sim, né? E aí é um medicamento que é muito usado aqui nessa pandemia, está sendo usado, que é o arsênio com álcool, né? Então, o arsênio com álcool, ele tem uma agitação, uma ansiedade muito grande e medo. Arsênico tem medo da morte, tem medo da noite. Os sintomas de arsênico, eles pioram depois da meia-noite. O período de piora dos sintomas de um paciente de arsênico é de meia-noite, aí, de 1 até 3 horas da manhã. E nós atendemos também, aí faz 3 semanas, um paciente que era, assim, descarrado, né, arsênico. E ele tinha tudo isso. Quando ele falou, eu acordo entre meia-noite, 3 horas da manhã, geralmente mais próximo das 3 horas da manhã, pronto, fechou, e que era o paciente, né, que está reagindo muito bem, já está dormindo, né, e tudo. Temos outros medicamentos para insônia também, que é a passiflora e a valeriana. Passiflora é bastante indicado para criança, e valeriana para os idosos, né? Valeriana tem também, além da insônia, tem alucinações noturnas, né? Também um paciente de uma senhorinha no próprio condomínio, nós moramos,
E ela está tomando medicamento, né? Porque ela tinha informação, estava me falando que tinha gente aqui, no condomínio, tinha briga de cachorro, gente, portanto, não tinha nada disso. Né? Então, eu deixo para a Márcia complementar. Mafalda, primeiro, obrigada, eu quero que você continue com a gente vai completando, mas eu acho que a grande mensagem que você nos deixa, né, enquanto profissionais farmacêuticos da área da homeopatia, eu não sou da área da homeopatia, eu tenho o prazer de conhecê-las e de fazer consulta particular com vocês, mas que a homeopatia se torna um grande, já é extremamente importante, mas neste momento em que a sociedade, as pessoas estão passando por essa depressão social, e é entendível, quem não surtou no momento, durante essa pandemia, que não teve ainda um surto, que joga a primeira pedra, porque eu já tive a cada semana, eu dou uma surtadinha, né? E eu acho que é importante você, enquanto pessoa, identificar essas suas fraquezas e procurar o auxílio desses farmacêuticos homeopatas, para não chegar nesse estágio de melancolia, né? Porque é entendível que estamos num momento extremamente complicado, né, Márcia? Eu Sim. Acho que você pode completar. Não, pode. Você estava falando, eu só concordei com o que você estava dizendo. Eu acho tão importante isso que a Mafalda colocou, né? Da gente de particularizar, né? E com a regulamentação da prescrição farmacêutica e como uma maneira emergencial de ajuda, nós temos vários colegas farmacêuticos homeopatas que estão na linha de frente, que estão nas farmácias e que eles podem contribuir. De novo, eu vou salientar, a nossa intenção aqui não é que a pessoa se automedique, mas ela entender que existe um arsenal farmacológico dentro da homeopatia que ela pode recorrer, que não tem interferência se ela faz uso de outros medicamentos, normalmente a gente dá as indicações que não tome junto, que dê um intervalo de tempo entre as tomadas, mas que ela pode se beneficiar com isso. Daí a importância, e aí eu faço um chamamento para os meus colegas farmacêuticos homeopatas, não só de São Paulo, do Brasil todo. Essa live realmente está tendo um alcance maior do que a gente imaginava, né? Eu e a Mafalda fazemos parte da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, nós temos colegas do Ceará, da Bahia, de todo lugar assistindo, então eu estou fazendo um chamamento para os colegas farmacêuticos homeopatas que atuem com responsabilidade e que se coloquem à disposição da população para que aqueles que realmente estão nesse quadro, que possam conversar com seus colegas farmacêuticos, né, com os meus colegas farmacêuticos, e que eles possam fazer essa individualização, né, para perceber quais são as características principais daquela pessoa, em que momento, porque, por exemplo, o arsênico ele vai querer companhia, agora tem medicamentos homeopáticos não, que ele se isola, que é o caso do fósforos, né? Então o fósforos não quer companhia, então isso vai caracterizar, porque senão a gente vai massificar o uso do medicamento homeopático e não vai surtir o resultado que a pessoa necessita, então não tem a eficácia que tanto a gente busca dentro de qualquer terapêutica, né? Então é importante se unir claro, se puder ter acesso a um médico homeopata, tudo bem, se não, que procure um farmacêutico, né, e que esse farmacêutico faça o acompanhamento. E ao contrário do que as pessoas dizem, o tratamento homeopático ele tem uma resolutividade muito boa quando ele é assertivo na escolha, né, e quando há adesão do tratamento. Então, essa melhora, ela tem que acontecer, nos primeiros 5 dias a pessoa tem que perceber alguma melhora, né? E daí a necessidade desse acompanhamento do farmacêutico para ver como é que ela está reagindo, se ela está melhorando, se tem alguma coisa que está modificando naquele estado, às vezes, né, de depressão, de ansiedade, às vezes de alucinação, melhorou os sonhos, a insônia, que é muito comum, né? Esses quadros de depressão ou mesmo de ansiedade, né? Então, a Mafalda está fazendo um trabalho belíssimo, a gente tem conversado bastante, né? E eu também aqui mesmo, eu estou em isolamento mesmo, porque o meu trabalho requer visita aos clientes, né? Eu não estou visitando ninguém, claro, né? Então, as pessoas recorrem a mim não com
com toda a maestria da Mafaldinha, né? Mas as pessoas também recorrem e a gente sempre vai procurar ajudar e individualizar, né? Saber essas características, esses sintomas, e que os colegas farmacêuticos estejam preparados para atender essa demanda, né? Ô, Márcia, primeiro que você foi muito modesta. Como assim? Você é a Mafalda, mas você também é uma referência. Então, a gente recorre, sim, sempre muito bem atendido e com as suas indicações maravilhosas, eu que diga. Mafalda, mesmo a gente tendo esse problema de live, estão adorando ouvir a sua voz, a sua fala. E aí, tem uma pergunta aqui que eu gostaria que vocês pudessem responder. O uso de máscara em algumas pessoas causam alguns incômodos, como irritação e nervosismo? Esses já seriam os primeiros sintomas para a depressão? Eu posso dizer por mim mesma, eu tenho uma sensação péssima de usar aquela máscara o tempo inteiro. Aquilo me tira... Parece que eu fico voando, não consigo, não tenho como... Eu penso em dar aula com máscara o semestre que vem, o que desastre que vai ser. Olha, vou falar, depois dou um espacinho para a Mafaldinha, tá bom, Mafalda? Eu acho, Vanessa, que dizer que... Oi. Calma aí, então... Pô, deixa a Márcia, daí Mafalda você fala, pode ser? Não, se a Mafalda quiser falar... Pode ser. Vamos lá, Márcia. Ok, então, Vanessa, dizer que a máscara em si é um fator desencadeante de depressão, eu acho que é forte. Ela é um incômodo, sim. Ela pode gerar uma ansiedade, uma angústia, um desespero. Quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa bem particular e pitoresca, que acho que vocês devem ter passado. Hoje eu tive que ir no centro comercial para resolver algumas coisas bem pontuais. Eu e minha filha de máscara, tinha uma escada para subir, e nós subimos a escada, chegou lá em cima. Era a máscara que estava dando desespero, né? Eu não me lembrei de respirar direito, né? Então, claro, isso é uma nova realidade e deve ser por algum tempo. Então, isso passa por um processo de aprendizado nosso, né? A gente tem que entender que nós vamos precisar nos adaptar a essas coisas que nos incomodam. Mas eu não diria que é um fator desencadeante. Eu acho que existem coisas que a gente pode fazer anterior para que isso não progrida para uma depressão, né? Como isso que eu estou falando, olha, essa é a nova realidade, como diz o outro, aceita que dói menos, né? É bem isso, aceita que dói menos. Gente, eu uso óculos, quem usa óculos sabe o que eu estou falando, desespero, que é usar máscara com óculos, mas a gente tem que se adaptar. Existe uma questão real aí, que é a nossa vida, que é mais importante. Então, acho que a gente tem que não supervalorizar, porque senão a gente vai ficar muito frágil, psicologicamente muito frágil, tá? Deixa eu ficar quieta para a Mafaldinha poder dar a contribuição dela. Oi, Mafalda, pode falar, faz favor. Então, a observação que eu faço, principalmente aí para os idosos, que tem problema cardíaco, não deve usar máscara, porque aí é que vai ficar fixado. Principalmente quem tem aí a arritmia, ou que eu falo aí de coração fraco, aí é um problema. Então, precisamos, né, ter esse cuidado, sim, principalmente com os idosos. Aí a questão de irritação, né, também tem, e aí é indicado usar algum filtro, né, dentro da máscara. Pode ser aí esse papel toalha, dobra, molda ele direitinho dentro da máscara, e então costuma aliviar, né? Mas aí a questão também de testar os tecidos, a tinta. Geralmente o que causa alergia é tinta, né? Corante. A máscara branca, o tecido branco, isso ajuda. E a gente tem que testar aí várias alternativas. Mafalda, você já me deu aqui uma dica. Na próxima semana a gente tem uma live com um grupo nosso de idosos, coordenado pelo Dr. Gustavo, que está aqui nos assistindo. Já vamos lançar
para ele aí, como que a gente vai trabalhar com máscara em idosos que têm problemas cardíacos? Ele vai ter que trazer essa resposta aí para nós, porque em 4 meses eu não tinha pensado nessa problemática. E aí, o quanto isso envolve toda a nossa vida. Muito bom, Mafalda. Realmente. Tem uma pergunta da professora Cláudia, eu acho que a colocação dela é perfeita, que ela diz que ela não entende como algumas universidades retiraram a homeopatia da grade curricular do curso de farmácia, uma área que pode contribuir tanto para a saúde pública. Cláudia, eu não entendo e eu acho ainda mais absurdo os alunos não questionarem essa retirada. Porque uma vez que você não realize a disciplina e o estágio na área de homeopatia, você não pode assumir responsabilidade técnica nesta área. Lógico que você tem que estudar muito mais se você for realmente seguir essa área, porque é uma área belíssima, uma área de conhecimentos, e até tem um amigo nosso aqui que coloca a necessidade de cada vez mais estudar as matérias médicas, que isso é importante. Então, eu vejo como os alunos também questionarem este ponto e não deixarem. A homeopatia tem que estar presente. E aí tem uma amiga nossa que ela coloca que em relação à prescrição homeopática, quando fiz uma pós-graduação, a repertorização dos pacientes com sintomas de depressão devem ser feitas principalmente por médicos. Mas você começa, Márcia? Não, deixa a Mafalda, agora deixa a Mafalda falar. Tudo bem, Mafalda? Como é que é? A prescrição, quando ela fez uma pós-graduação, a repertorização dos pacientes com sintomas de depressão devem ser feitas principalmente por médicos. Sim, se for aqui, isso daí é muito bem, a gente encontra, por exemplo, essa informação, ela faz parte, ela está no repertório clínico de um médico francês chamado Watson, e ele fala, então, que a homeopatia, ela vai ser mais bem indicada quanto menor for a melancolia. Tá? Esse outro fator, porque a depressão, ela se caracteriza, né, pelos dois fatores, né? A questão da melancolia, e enquanto ele ainda não chegou na melancolia, né? Então, mas pode sim, né? Ou a gente encaminha direto para o médico, ou dependendo do conhecimento que a pessoa tem, né? Eu costumo dizer o seguinte, o Martel é o filósofo Platão, né? Quem tem conhecimento tem o dever de errar menos, né? Então, a gente vai até o limite do conhecimento, mas é claro, as depressões severas, nós não vamos ficar tratando, né, numa farmácia, porque muitas vezes elas requerem até hospitalização. E aí, nós não invasão de âmbito, né? Então, nós temos que ter essa consciência. Então, o que nós vamos tratar? As depressões leves. No início, essas que eu falei, né? Citei lá, de desgosto, disso aí, a homeopatia, ela dá muito bom resultado. Agora, também nada impede de que a pessoa vá até o médico, seja ele homeopata, seja alopata, e use um medicamento homeopático concomitantemente, né, com o tratamento alopático. Isso não tem problema nenhum, porque você viu que ela pode estar no tratamento e a homeopatia, ela vai mais além, ela individualiza mais, né? Então, nada impede, né, de que aconteça isso, tá? Mafalda, cada vez que eu converso com você, eu participo, eu aprendo uma frase, e essa vai ficar, todo o conhecimento seu. Quem tem o conhecimento tem o dever de errar menos. Eu acho que... Quem disse isso foi o Platão no diálogo dele a República, né? Quando ele vai defender que, claro, que estava puxando a brasa da cidade dele, que o governante da cidade devia ser
nós. Mas a gente generaliza, né? E é uma realidade, né? Por isso que a gente tem que estudar, conhecer mais e mais. Né? Márcia, nossa amiga pergunta, e aí acho que é importante você colocar, que nós, como farmacêuticos, podemos orientá-los em relação às potências para atingir os sintomas? Com certeza. Faz parte do cuidado farmacêutico da homeopatia. Tá? Deixa eu só... Eu respondo sobre isso aí, eu queria só complementar a fala da Mafalda, no sentido de dizer, é muito importante isso. Nós não queremos fazer o exercício ilegal da medicina, tá, meu povo? Ninguém aqui está querendo fazer o exercício ilegal da medicina. Nós estamos falando de cuidado farmacêutico e homeopatia. Então, para nós, a Mafalda, claro, ela foi minha professora lá atrás na pós, né? Lá em há muito tempo atrás, não vou nem falar quanto, faz muito tempo. E o nosso limite realmente vai ser o nosso conhecimento, isso é importante. Agora, para nós, é importante também saber os sinais de alerta, né? Quando é que nós podemos dar conta de realmente ajudar aquele paciente, ou quando nós devemos encaminhar para o médico. Veja, existe uma gradação, por isso a importância do que foi falado anteriormente, da gente estudar muito, né? Atualmente eu coordeno um curso de pós-graduação, não cabe aqui, fora nas minhas redes sociais, vocês vão saber onde que é, mas não é o caso aqui, e você se capacitar para isso, né? Para você saber como é que você deve atuar, né? Porque, infelizmente, por mais que a homeopatia nos apaixone na graduação, né, quem fez e depois parte por uma atuação em homeopatia, a carga horária é insuficiente para uma formação consistente, né? Então, é importante você aumentar o seu cabedal de conhecimento para você, inclusive, conhecer seus limites de atuação, né? Então, claro, você pode trabalhar concomitante a um prescritor médico, mas nós temos uma realidade em que não existem médicos homeopatas no Brasil todo, em todos os municípios, ou que todas as pessoas tenham acesso a um médico homeopata. Então, se eu tenho esse conhecimento, olha o que a Mafalda falou, né? Nós temos obrigação de errar menos e nós não podemos negar a ajuda ao outro. Então, é nesse sentido que nós temos que atuar, né? Então, se eu posso trabalhar em parceria com o prescritor, vou trabalhar. E trabalhei muito tempo, gente, isso não tem menor problema. Quando eles iam viajar, eles falavam, Márcia, eu vou viajar, você cuida dos meus pacientes no sentido assim, se passasse algum apuro, eu ajudava. E sem passar por cima da atuação do profissional médico, tem espaço para todo mundo. E nós temos que ter consciência disso. Voltando à pergunta da colega, né? Passou a pergunta. Deixa eu só comentar que tem um colega nosso querido aqui, o Jacó. Beijo, Jacó. Jacó é de Fortaleza, um amigo homeopata de muitos anos, um querido que também está nessa caminhada aí e é um excelente clínico, tá? Então, a gente tem que saber, assim, qual é a potência que a gente vai dar para cada caso, e a homeopatia existe uma racionalidade para essa escolha, né? Então, a gente também tem que fazer essa indicação, sim, tá? Márcia, estão colocando em relação à sua didática, Flávia que não conhecia você, mas estão adotando, ela é muito didática. A Mafalda elogios 1000 a você, dizendo que é uma delícia te ouvir, que está aqui com vocês. Eu vou lançar um desafio, pena que a doutora Marise não está nos assistindo hoje. Tenho percebido aqui em vários comentários que não sabia disso, que a homeopatia está sendo retirada dos cursos da grade curricular. Então, eu sugiro que você, Márcia, Mafalda, junto com a Marise, a nossa coordenadora de educação, que façam um trabalho voltado para a gente verificar isso, o motivo, por que está acontecendo, e tirar a homeopatia do curso de farmácia é perder uma área de atuação do farmacêutico enorme, uma área que o farmacêutico tem autonomia, que ele pode fazer tudo isso que vocês falaram, que ele está em contato com o paciente, tudo que aquilo que a gente está desejando na farmácia, na área da homeopatia ela já é. O farmacêutico é reconhecido. Então, eu sugiro para a gente fazer um trabalho, viu, Márcia? Liga para a Marise, vamos combinar aí, vamos fazer isso, vamos sensibilizar e ver por que estão retirando a homeopatia e o porquê de não retirar. Né? E outra coisa, a homeopatia é uma nanotecnologia, né?
pessoal fala tanto de nanotecnologia, a homeopatia já é nanotecnologia há mais de 200 anos, meu povo. Então, esse preconceito todo que existe é uma bobagem sem fim, porque quem usa sabe, né, dos resultados. E outra, é uma tecnologia barata, é uma tecnologia de fácil acesso. Nós estamos num país pobre que, infelizmente, por conta da crise, está empobrecendo. As pessoas conseguem ter acesso, a escolha é da pessoa. Como é que eu não vou possibilitar a ela essa escolha? Né? E quem atua diretamente na farmácia, nós estamos ali o tempo todo recebendo as pessoas, ou mesmo em consultórios farmacêuticos, muitos colegas já estão em consultórios farmacêuticos, e recebendo as pessoas, individualizando as pessoas, não tratando como massa, né? Como um, não como todos, né? Mafalda, tem uma amiguinha nossa, uma coleguinha, que ela fala que quando ela indica, ela faz principalmente nas potências entre o CH6 e CH12, que ela trabalha com essas potências principalmente. Você poderia completar, Mafalda? Eu já, no caso de depressão, a maioria das matérias médicas recomenda que seja acima da 12, né? Quer dizer, isso é muito característico, varia muito conforme as chamadas escolas homeopáticas, mas o que a gente vê, a indicação é de potências já altas, então, aí de 5 pH para cima. E natro muriático, que é usado, e a própria matéria médica de natro muriático já diz, né, usado em altas potências. Então, aí nas 200, né, porque ele já é um medicamento já de, vamos chamar assim, a depressão crônica, o que eu falei. Tem muitos sintomas característicos de NAS, então a gente dá até a gente dá assim, na PCH, e tem pacientes que resolve muito bem, né, que assim, se for já logo no início. Então vai depender aí do tempo, né, mas eu já indico assim de 15 para cima, né, geralmente na 30, é o que eu indico. E se for natro muriático, que já está bastante crônico, eu já indico na 200. Porque na homeopatia também, nós precisamos precisar aqui, não tem esse limite de potência, né? A Lei 5991, ela tem o capítulo 3º dela, que se chama da farmácia homeopática, ela até diz isso, e é para potências baixas, né? Principalmente se tratando de alcaloides e dos venenos. Por exemplo, nós estamos proibidos de tentar sempre com algo que é um veneno abaixo aí de 5 CH, né? Então, o limite lá, a literatura fala na 3ª, mas isso é para liberar para o laboratório e para liberar a matriz para a gente, né? Então, aí nós vai pensar em quê? 5, 6, né? CH. Então, é o contrário do que a gente entende, né? As altas potências, nós não temos esse problema aí de limite, não, de prescrição para o farmacêutico. Agora, é claro, né? Ela consegue bons resultados com as potências baixas, talvez é porque ela já tem no início, né? E a escola francesa de homeopatia, ela tem uma regrinha. Nos casos agudos, né? Então, indica-se potências baixas, porque o organismo ele já está tentando se reequilibrar. Então, aí você não estimularia muito com potências altas, né? Então, aí são detalhes, né, que a gente vai, mas eu indico da 15 em diante, né, de 15 em diante, mais comumente na 30. Perfeito, Mafalda. Queria registrar a nossa presença do nosso vice-presidente, doutor Marcelo Polacou. Espero que ele já tenha escutado, viu, Marcelo? Comprometi a diretoria, tá? Então, depois você não briga comigo. Você está na live e está comprometido junto.
Estão relatando aqui um problema da retirada da homeopatia na grade, nos cursos, e aí eu falei que a gente vai fazer um trabalho em conjunto. E é muito bom ler, por exemplo, o coordenador Luiz falando, eu, como coordenador do curso de graduação em farmácia, sempre prezei por manter a disciplina de homeopatia. Eu também, Luiz, nunca pensei em diminuir nem do estágio e nem da disciplina. E a professora Cláudia, ela deixa muito claro, a população necessita de nós, temos que estar preparados para auxiliar, não competir e sim cuidar, pois o acesso à saúde está precário. Eu concordo plenamente com o que é colocado pela professora Cláudia. Vocês gostariam de colocar alguma coisa? Mafalda quer falar? Posso falar? Enfim, claro. Eu acho um peso enorme, né? Interessante retirar a homeopatia, mas eu estou aqui me perguntando, e eu não sei porque isso já mudou muito, mas quando eu fiz, por exemplo, a faculdade de farmácia, era uma lei ainda do tempo do Império, que obrigava, dentro da disciplina de farmacotécnica, ter um X de horas aula de farmacotécnica homeopática. Por quê? Pela responsabilidade técnica. Isso daí era na época. Foi esse curso de farmácia na década de 70. Então, mas aí eu pergunto, como ficaria isso, a questão da RT? Em algum lugar vai ter que ser dada a farmacotécnica homeopática. Eu me lembro, eu tive com o professor João Aical e Lu 4 aulas sobre farmacotécnica homeopática. Perfeito. Ô, Márcia, a Kátia coloca que no município dela tem um medicamento homeopata, um médico homeopata que atende o SUS. Não dispensamos homeopatia, mas a agenda dele é super lotada e a população aqui adora e não reclamam de comprar a homeopatia. Tá vendo? É muito bacana isso. Eu acho que assim, a Mafalda pode até falar um pouco mais, porque ela faz parte, né, do Conselho de Saúde de Marília. A população gosta, né, Kátia? A população adora homeopatia e é uma pena que os municípios não disponibilizam profissionais médicos, né, para atuar, para ativar, inclusive, o próprio SUS, né, já que é um medicamento mais barato, dá para fazer. E outra, nós conseguiríamos montar, a gente já conversou isso muitas vezes entre os colegas homeopatas, criar um plano em que pode ser que o farmacêutico faça o atendimento básico em homeopatia dentro do SUS e faça o encaminhamento para o médico homeopata somente daqueles casos mais complexos, facilitando e dando vazão e capilaridade para o tratamento homeopático na população. Então, eu acho que nós também, em algum momento, a gente tem que entrar nessas questões mais políticas dos gestores para sensibilizá-los da importância de dar acesso à homeopatia nos municípios. Imagina nessa pandemia se mais municípios tivessem acesso a dar isso. Dani, eu não sei se a gente ainda tem um tempinho, porque começou um pouquinho mais tarde, a gente pode falar da campanha? Claro. Eu só queria falar que eu concordo com o Calil. Pode falar, Márcia. Pode falar, peraí, deixa eu ver. Sim. O Calil está colocando que a retirada da homeopatia deixaram de ensinar farmacotécnica homeopática. Concordo plenamente. Exatamente, é o que eu falei. Isso. Né? Em algum lugar nós vamos ter, porque envolve a questão da responsabilidade técnica. Aí entra até o Conselho Federal. Né? Nós vamos fazer alguma coisa, assim, a live foi boa para a gente identificar um problema. Agora a gente vai trabalhar junto com a Comissão de Educação. Márcia, você queria falar alguma coisa? Uma coisa muito bacana que está acontecendo, né, foi feita uma campanha capitaneada pela Associação Médica Homeopática Brasileira, a MHB, junto com outros profissionais, com o apoio da ABFH também, a Associação dos Médicos Veterinários, a Associação dos Odontólogos Homeopatas, dando acesso, chama
Homeopatia na Covid, para vocês acessarem, homeopatianacovid.com.br. Gente, tem mais de 600 prescritores inscritos lá e mais de 80 farmácias cadastradas para oferecer medicamento homeopático para Covid. Isso é para pessoas com sintomas de Covid. Elas entram lá, fazem o cadastro, vai ser disponibilizado um prescritor, que pode ser um médico, mas também tem farmacêuticos inscritos lá. A BFH conseguiu trabalhar isso junto das outras associações. Nós temos muitos colegas, então o preço do medicamento é diferenciado, justamente para dar acesso ao número maior de pessoas. Então, é a homeopatia também se mobilizando para a Covid. E aí vai ser o tratamento individualizado para essas pessoas que terão acesso. Tá? Quem quiser acessar também o site da BFH, lá tem várias informações sobre a Covid e sobre as questões do farmacêutico na Covid, muitos informes técnicos, muita coisa importante para os colegas que não têm acesso, acessar lá e ver como que pode contribuir e ajudar as pessoas através disso, tá? Márcia, acho que uma última pergunta, a nossa amiga colega Vanessa, ela fala dos florais de Bach. Tem algumas drogarias, às vezes o cliente mesmo pede para fazer o uso, de ansiedade é o que tem maior procura, nem sei se é devido à pandemia. Vanessa, eu acredito que tem uma associação, sim, que bom que você falou a respeito disso, porque a gente também tem que lembrar que muitos municípios não têm farmácia homeopática, né? Mas existem medicamentos industrializados, e aí eu não tiro o mérito de nada, porque a gente quer ajudar. Existem medicamentos homeopáticos industrializados que estão nas drogarias e que eu peço aos colegas que estão nas drogarias também se capacite para saber fazer uma prescrição homeopática, se essa é a escolha do paciente. E existem também os medicamentos antroposóficos. Os florais de Bach são uma outra terapêutica, não é homeopatia, mas também eles podem contribuir muito nesses casos mais leves de depressão. Não sei se a Mafalda quer complementar mais alguma coisa sobre isso. Mafalda? Dos florais de Bach, os florais de Bach estão tendo muita dispensação agora por causa da ansiedade nas drogarias. Sim, com certeza, deve ser por conta, né, da pandemia, porque tudo incerto, tudo isso que a gente já mencionou lá nas questões de causa, né, moral, quer dizer, a pessoa aí, o que é a moral? Isso não perde os costumes, né? A gente tinha um determinado modelo de vida, e agora não tem mais. Então, eles são sempre de grande ajuda, eu uso também, né, indico também, florais, e eles têm resultados, né, excelentes. Os florais são fitoterápicos, né? E que ajudam bastante, como o caso que eu falei da valeriana e da passiflora, são também baixíssimas dinamizações, né? Eu estava aqui depois dela resposta que eu dei aí, o caso de passiflora e de valeriana, eu indico tintura mãe, né? Ou às vezes uma escala decimal e bem baixa, né? Os florais, né, eles são fitoterápicos, né, né, mas dão excelentes resultados, sim, nessas depressões aí, na ansiedade, agitação, medo, né? Dão medo de tudo. Perfeito. E eu acho que para a gente terminar, tem o nosso amigo Jacó perguntando qual a posição da BFH sobre os terapeutas homeopatas. Olha, eu vou falar, eu já fiz parte de 3 diretorias da BFH, não estou mais, enfim, dei espaço para novas lideranças, né, enfim, mas eu posso dizer que nós entendemos que todos nós da área de saúde tivemos uma formação para nos capacitar para atender o público e atender o paciente. Via de regra, esses terapeutas homeopatas não têm formação na área de saúde. Então, eu particularmente entendo que é um erro a gente apoiar uma pessoa que não tem a mínima formação. É como se eu rasgasse o meu diploma de farmácia,
rasgasse toda a formação, toda a capacitação que eu tive nas diversas áreas de patologia, de microbiologia, de bioquímica, de anatomia, e dissesse, não preciso disso, porque eu vou tratar com homeopatia. A homeopatia é uma ciência, como qualquer outra, e nós somos o país que mais tem a homeopatia regulamentada nas áreas de saúde. Então, nós temos na medicina, na farmácia, na odontologia, na veterinária, na fisioterapia, na enfermagem. Então, eu acho que a gente tem que valorizar esses profissionais que se capacitaram na graduação e depois optaram pela terapêutica homeopática. Né? Não existe a medicina homeopática, existe a terapêutica. E, para isso, nós temos que ter uma formação prévia. Tá? Mafalda, vou abrir para você fazer suas considerações finais. Você pode dar um tchau para todos. Olha, depois eu vou te passar a quantidade de mensagens que chegou dizendo como é bom te ouvir, e eu compartilho delas. Adoro ouvir você, Mafalda. Eu só tenho a agradecer, peço desculpas aí, não sei o que criou o microfone, que né, não entrou, mas enfim, foi muito bom. E eu agradeço aí, né, a plateia toda aí, os cumprimentos, né, mando um abraço para todos e agradeço a você também, a Márcia, né, pelo convite, e estamos aí ainda em atividade. Márcia? Só gratidão, né, gratidão pela possibilidade de falar de uma coisa que a gente é tão apaixonada, né, que a gente já vai eu chorar, né, Dani? Eu sempre choro. A Dani já me conhece. É muito bom a gente ter esse espaço de fala, né? E eu quero agradecer ao Conselho, que sempre nos apoiou, sempre nos deu espaço para falar de uma área que tantas vezes é vista como meio de olho torto por quem não entende, e é ignorante, não no sentido pejorativo, mas de não entender a grandeza da homeopatia, o tanto que ela pode contribuir na nossa qualidade de vida, na nossa saúde. Então, só gratidão. E me coloco à disposição para outras lives, para outros assuntos sobre homeopatia. Estarei à disposição. Primeiro, eu acho que perdão a todos, nós passamos de 100 pessoas, com certeza não seria a live com a qualidade que o Conselho gostaria de fazer, mas a gente tem problemas, isso está normal. E eu acho que os problemas, as adversidades são para ser superadas. Demos um jeito, a Mafalda não tinha como fazer essa live sem a participação da Mafalda, conseguimos colocar aí, não foi do jeito que como gostaríamos, mas foi possível, e isso já é suficiente. Eu acho que está no momento de a gente aceitar mais as coisas e lidar com elas. Então, primeiro, desculpa a todos. Vamos fazer outras lives, com certeza esse assunto, a homeopatia precisa. Eu acho que é um canal que o Conselho está abrindo. Eu gostaria imensamente de agradecer Márcia, Mafalda. É sempre muito bom estar com vocês. A cada dia eu aprendo muito mais. Gratidão eterna. A gratidão sempre será por esse aprendizado, e convidar a todos, porque eu acho que nós estamos dentro do Conselho, nós temos a nossa comissão da homeopatia, estão fazendo as reuniões, né, Márcia, online? Sem problema algum. Marcamos então, o ano inteiro, sem problemas. Não temos a presencial, mas estamos online, estamos trabalhando da mesma forma, eu acho que isso que a gente leva de mensagem. Então, esperamos todos na comissão. Meninas, um beijo grande, obrigada a todos e até a próxima. Até.